O salão de festas cintilava sob o peso dos cristais, um luxo ostensivo que parecia zombar do meu vestido simples e do bolo de nozes que eu segurava com as mãos trêmulas. Era a receita preferida de Clara na infância, um pedaço da nossa história que eu ingenuamente acreditei que ainda teria espaço em sua nova vida. O noivado dela com Ricardo era a culminação de todos os meus sacrifícios, das noites mal dormidas e do apartamento que vendi para financiar aquele sonho que agora eu via nunca tinha sido meu. Meu coração de mãe, no entanto, insistia em transbordar de um orgulho agridoce, ignorando os sinais de que eu era uma peça deslocada naquele cenário. Eu olhava para minha filha, radiante em um vestido de seda, e tentava me convencer de que minha alegria era suficiente, de que minha presença, mesmo que discreta, era valorizada. Eu ainda não entendia que, para eles, minha discrição não era uma opção, mas uma exigência velada, a primeira de muitas concessões que esperavam que eu fizesse em nome da felicidade que eles estavam construindo sobre as ruínas da minha. A mãe de Ricardo, Beatriz, uma mulher cuja elegância parecia afiada como uma lâmina, deslizou em minha direção. Seus olhos, de um azul gélido, fizeram uma varredura completa, do meu cabelo cuidadosamente penteado ao sapato de salto baixo que escolhi pelo conforto. Um sorriso que não tocava sua alma se formou em seus lábios pintados de vermelho. Sem dizer uma palavra sobre o bolo, ela me conduziu com um gesto sutil, porém imperativo, a uma mesa isolada no fundo do salão, perto da cozinha, longe do brilho da mesa principal onde as famílias se sentariam. Senti a humilhação como uma pontada física, um arrepio que subiu pela minha espinha. Tentei dizer a mim mesma que era apenas um detalhe, que o importante era a felicidade de Clara. Mas a verdade é que, naquele instante, eu já não era mais a mãe da noiva. Eu era um parente inconveniente, uma memória de um passado modesto que precisava ser cuidadosamente escondida dos convidados ilustres. Engoli em seco o nó que se formou em minha garganta e me sentei, sentindo o peso de todos os olhares que, na minha imaginação, me julgavam. Quando o mestre de cerimônias subiu ao pequeno palco, sua voz aveludada e empostada silenciou as conversas paralelas, e uma expectativa elétrica tomou conta do ambiente. Meu coração começou a bater descompassado, uma mistura de nervosismo e emoção. Eu havia ensaiado aquele momento em minha mente centenas de vezes. Imaginava me levantando, caminhando com a postura ereta que a vida me ensinou a ter e ficando ao lado da minha filha para o brinde. Eu tinha um pequeno discurso preparado, palavras simples sobre amor, crescimento e orgulho, coisas que só uma mãe que viu cada passo da jornada poderia dizer. Ajustei a gola do meu vestido, respirei fundo e fixei meu olhar em Clara, esperando o sinal, o sorriso cúmplice que me convidaria a compartilhar aquele ápice de sua felicidade. Eu estava pronta para celebrar, para ser vista, para finalmente colher o fruto de tantos anos de dedicação. Aquele era para ser o meu momento de reconhecimento tanto quanto era o dela, a validação de que todo o meu esforço tinha valido a pena. Vi Ricardo e seus pais se levantarem, recebendo uma calorosa salva de palmas. Beatriz parecia uma rainha, altiva e satisfeita. Então, o cerimonialista pigarreou e continuou, seu tom solene preenchendo cada canto do salão. E foi aí que a faca invisível perfurou meu peito. Após exaltar a união das famílias proeminentes, ele gesticulou vagamente em minha direção, sem sequer buscar meu olhar, e disse as palavras que selaram meu destino naquela noite. E gostaríamos de agradecer a presença de Helena, uma senhora muito querida que esteve presente na infância de Clara e a ajudou muito em sua criação. O mundo parou. Uma senhora, uma ajudante, não a mãe, não a mulher que abriu mão de tudo. Fui rebaixada a uma figurante na história da minha própria filha. Uma nota de rodapé benevolente para que todos admirassem a nobreza deles em reconhecer os serviçais. O ar me faltou, e um zumbido agudo tomou conta dos meus ouvidos, abafando os aplausos educados que se seguiram. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Fiquei paralisada na cadeira, um sorriso petrificado no rosto,
enquanto meu universo interior se estilhaçava. Como ela pôde fazer isso? Como pôde permitir que me apagassem de forma tão cruel e pública? As paredes douradas do salão pareciam se fechar sobre mim. O som das taças de champanhe se chocando soava como um escárnio. Cada rosto sorridente na multidão era uma testemunha silenciosa da minha aniquilação. Eu era uma mãe fantasma, uma presença tolerada, cuja verdadeira identidade era vergonhosa demais para ser anunciada. Olhei para Clara, que brindava e sorria para as câmeras, evitando meu olhar a todo custo. A vergonha não era dela por me humilhar. A vergonha era de mim, da minha existência simples que manchava sua nova e reluzente fachada social. Por que eu permiti isso por tanto tempo? Porque sacrifiquei minha própria identidade em nome de uma gratidão que claramente nunca existiu? Naquele instante, sob as luzes brilhantes da festa, eu me senti mais sozinha do que nunca. Uma estranha no evento mais importante da vida da pessoa que eu mais amava no mundo. Mais tarde, quando a festa atingiu seu auge e a música alta mascarava as conversas, criei coragem para abordá-la. Encontrei Clara perto da mesa de doces, rindo com um grupo de amigos do noivo. Toquei seu braço delicadamente e ela se virou com uma expressão de impaciência que me cortou mais do que a humilhação pública. "Mãe, não faz drama agora, por favor", ela sibilou, com os dentes cerrados, mantendo o sorriso para os outros. "A família do Ricardo é muito tradicional. Ficaria estranho, entende? É uma questão de imagem." Não havia um pingo de arrependimento em sua voz. Apenas irritação por eu ter ousado confrontá-la, por ter quebrado o encanto da sua noite perfeita. Ela não me olhou nos olhos uma única vez. Naquele momento, compreendi a profundidade do abismo entre nós. Eu não era apenas uma inconveniência. Eu era um problema a ser gerenciado, uma peça de um passado que ela estava desesperada para enterrar. A filha que eu criei para ser forte e independente usava essa força para me esmagar, para me diminuir, a fim de se engrandecer. Ricardo se aproximou e passou o braço pela cintura de Clara, com um sorriso presunçoso que confirmava todas as minhas suspeitas. Ele não apenas sabia do plano, ele era o arquiteto. Seus olhos encontraram os meus por um breve segundo e neles eu vi o triunfo de um conquistador. Ele não havia apenas conseguido a noiva que desejava, mas também havia vencido a batalha para erradicar qualquer vestígio do passado humilde dela. E eu era esse vestígio. Eu era a prova viva de que Clara não nascera naquele mundo de privilégios, mas que fora erguida até ele sobre os meus ombros cansados. A presença dele ao lado dela, me olhando daquela forma, era uma declaração de poder. Ele a havia moldado à sua imagem, ensinando-a que o amor e a lealdade eram moedas de troca e que a família era apenas aquela que agregava valor social. A cumplicidade dos dois era uma muralha impenetrável, e eu estava do lado de fora, no frio, percebendo que havia perdido minha filha muito antes daquela noite. Não houve despedidas, não havia mais nada a ser dito. Dei as costas para o casal feliz e caminhei em direção à saída, passando pela mesa de presentes onde meu bolo de nozes, feito com tanto carinho, permanecia intocado. Ele parecia tão deslocado quanto eu, um artefato de um amor simples e sincero, em um mar de superficialidade e interesses. Cada passo para fora daquele salão era um passo para longe da mulher que eu costumava ser, a mãe abnegada, a provedora silenciosa, a eterna fonte de apoio incondicional. A noite fria de São Paulo me acolheu como um abraço áspero, mas o ar gelado que encheu meus pulmões não se comparava ao gelo que se formava em meu peito. Era um frio diferente, um que não paralisava, mas que, ao contrário, parecia solidificar algo dentro de mim. Mal sabia eu, naquele momento, que aquele gelo que se espalhava por cada veia não era o prenúncio da minha morte emocional, mas o nascimento de uma nova e implacável força que eles jamais imaginariam que eu possuía. O caminho de volta para casa foi um borrão de luzes da cidade vistas através de um véu de lágrimas silenciosas. Cada farol que passava parecia iluminar um momento diferente da minha vida com Clara, desde o primeiro passo até a formatura na faculdade que paguei com tanto esforço. As lembranças, que antes eram meu tesouro, agora pareciam fragmentos de uma vida que não era real,
uma peça em que eu interpretei o papel principal sem saber que o roteiro previa minha exclusão no ato final. Chorei não apenas pela humilhação, mas pela perda de uma ilusão. A ilusão de que o amor materno era, por si só, suficiente para garantir respeito e lealdade. Ao chegar ao meu prédio, o porteiro me deu um boa noite simpático, alheio à tempestade que se passava dentro de mim. Subi pelo elevador, sentindo o peso de cada andar, como se fossem camadas de decepção se acumulando sobre mim. A mulher que entrou naquele apartamento não era a mesma que havia saído horas antes, cheia de esperança e com um bolo nas mãos. Ao girar a chave na fechadura e fechar a porta atrás de mim, o som do clique pareceu ecoar como um decreto final, o som de um capítulo se encerrando para sempre. Encostei as costas na madeira fria e, pela primeira vez naquela noite, as lágrimas pararam de cair. Uma estranha calma me invadiu, límpida e cortante como um caco de vidro. A dor não havia desaparecido, mas ela havia se transformado. Deixou de ser um peso que me afogava e se tornou um combustível, uma chama fria e concentrada no centro do meu ser. Olhei para o meu reflexo no espelho escuro do corredor. Vi as marcas do choro, mas por baixo delas vi algo novo surgindo em meus olhos, uma determinação de aço. A Helena que aceitava migalhas de afeto, que se contentava em ficar nos bastidores, havia morrido naquela festa. A mulher que a substituiria não pediria mais por respeito. Ela o exigiria. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado, e desta vez, as regras seriam minhas. Os primeiros dias após a festa foram um borrão de silêncio e dor. Eu me movia pelo meu apartamento como um fantasma, o eco da humilhação reverberando em cada cômodo vazio. As ligações de Clara eram insistentes, mas eu as ignorava, deixando que a voz dela se perdesse na caixa postal. Eu sabia o que ela queria. Não um pedido de desculpas, mas a garantia de que a fonte de financiamento para seu conto de fadas continuaria jorrando, mesmo que a fonte de amor tivesse sido desprezada. A tristeza, no entanto, não me afogou. Em vez disso, ela começou a se decantar, e no fundo da minha alma restou algo duro, frio e incrivelmente límpido. Uma clareza que só a traição mais profunda pode proporcionar. Eu não era mais uma mãe de luto pela perda da filha. Eu era uma mulher avaliando os danos e calculando o próximo movimento no tabuleiro. Minha mente, agora afiada pela mágoa, começou a rebobinar os eventos, não com a névoa da emoção, mas com a precisão de um auditor. Lembrei-me do dia em que assinei os papéis da venda do meu apartamento, o único bem que eu havia construído com meu próprio suor. O cheiro de poeira e de caixas de papelão enchia o ar enquanto Clara, com lágrimas de crocodilo escorrendo pelo rosto, dizia que aquele sacrifício era a única forma de ela ter a vida que merecia. Entreguei a ela o valor integral da venda, uma transferência bancária que esvaziou minha conta, mas que, eu acreditava, encheria a vida dela de felicidade. O extrato bancário, que eu guardara por hábito, agora parecia menos um registro de generosidade e mais a primeira peça de uma evidência crucial que eu estava começando a montar contra eles. Foi então que uma memória, antes insignificante e empoeirada, brilhou em minha mente com a força de um relâmpago. Naquele mesmo dia da transferência, movida por um instinto de autopreservação que eu havia passado a vida inteira ignorando, insisti em algo mais. Pedi que ela assinasse um documento simples que redigi com base em modelos que encontrei na internet. Ela riu, me chamou de desconfiada e dramática, mas, com a pressa de quem quer logo colocar as mãos no dinheiro, assinou a folha sem ler direito. Era uma declaração, um reconhecimento de que o valor não era um presente, mas um empréstimo pessoal, a ser quitado em condições que nunca chegamos a discutir. Na época, pareceu-me um gesto tolo, quase ofensivo. Agora, eu percebia que talvez tivesse sido o ato mais inteligente de toda a minha vida. Uma urgência febril tomou conta de mim. Comecei a vasculhar o armário do meu pequeno escritório, revirando caixas de documentos que guardavam a história da minha vida. Contas antigas, diplomas, certidões e, em meio a tudo isso, as lembranças de uma vida dedicada a ela. Cada foto de infância era uma pequena facada, um lembrete do que eu estava perdendo, ou melhor,
do que eu nunca realmente tive. O desespero começou a crescer. E se eu tivesse jogado fora? E se a minha memória estivesse me pregando uma peça, criando uma fantasia de poder onde só havia perda? Minhas mãos tremiam, não de fraqueza, mas de uma ansiedade cortante. Aquele pedaço de papel era mais do que um documento. Era a minha única chance de reescrever o final daquela história humilhante. Finalmente a encontrei. Dentro de uma pasta de plástico desbotada, com a etiqueta Assuntos Importantes, lá estava ele. O papel amarelado, com a assinatura floreada de Clara no final, parecia irradiar uma energia própria. Li as palavras novamente. Contrato de mútuo particular. E no canto inferior, a prova definitiva da sua validade legal. O selo do cartório, com a data e o reconhecimento de firma. O ar voltou aos meus pulmões em uma lufada. Não era uma ilusão. Era real. Era concreto. Era legalmente vinculativo. Eles haviam me rebaixado a uma figura de caridade, uma benfeitora anônima. Mas aquele documento dizia outra coisa. Ele me dava um novo título, uma nova identidade na vida deles, uma que eles não poderiam ignorar. Eu era a credora. Segurando aquele contrato, senti uma metamorfose acontecer dentro de mim. O peso em meus ombros não desapareceu, mas ele se transformou em armadura. A Helena, que chorava no escuro, que se contentava com migalhas de reconhecimento, havia sido incinerada na fogueira daquela festa de noivado. Das cinzas, erguia-se uma nova mulher, uma que não suplicaria por respeito, mas que o cobraria com juros e correção monetária. O jogo que eles começaram com palavras de desprezo seria terminado por mim, com a linguagem que eles realmente entendiam, a do dinheiro e do poder. E eu faria questão de que a lição fosse aprendida não em particular, mas diante da mesma plateia para a qual eles haviam encenado a minha aniquilação. Meu primeiro passo foi discreto e estratégico. Procurei um velho amigo da minha falecida mãe, Dr. Almeida, um advogado que, apesar de semi-aposentado, ainda possuía uma das mentes jurídicas mais afiadas que eu conhecia. Em seu escritório silencioso, forrado de livros, coloquei o contrato sobre sua mesa de mogno. Ele o leu em silêncio, seus olhos experientes percorrendo cada cláusula. Quando terminou, ele não me olhou com pena, mas com uma admiração contida. Ele ajeitou os óculos e me deu um sorriso fino, quase imperceptível. Minha cara Helena, disse ele com a voz calma e grave, isto não é um simples papel. Isto é uma sentença. E nós seremos os juízes. As semanas seguintes foram dedicadas a um planejamento meticuloso, executado no mais absoluto sigilo. Enquanto Clara e sua futura sogra escolhiam arranjos de flores e degustavam vinhos caros, eu e Dr. Almeida construíamos o palco para o ato final. Nossa estratégia não seria a de uma cobrança judicial fria e burocrática. A humilhação deles precisava ser simétrica à minha. Tinha que ser pública, teatral e, acima de tudo, inesquecível. Eles queriam apagar a minha identidade de mãe? Pois bem, eu me apresentaria a eles e a todo o seu círculo social na única identidade que me restou, a de principal e única investidora daquele circo de aparências. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar sobre o verdadeiro custo daquele casamento dos sonhos. Adotei uma política de silêncio absoluto. As mensagens de Clara no meu celular se tornaram um diário da sua crescente impaciência e egocentrismo. No início, eram doces e manipuladoras, falando de saudade. Depois, passaram a ser cobranças diretas sobre detalhes do casamento que dependiam do meu dinheiro. Por fim, tornaram-se acusações raivosas, culpando meu drama por estragar o momento mais feliz de sua vida. Eu lia cada uma delas com uma calma glacial, arquivando-as como provas adicionais. Cada palavra que ela digitava era mais uma pá de terra sobre a cova que ela mesma estava cavando. A ausência de conflito os deixava cegos para o perigo que se aproximava. Minha passividade foi o disfarce perfeito. Eles me subestimaram, como sempre fizeram. Para eles, eu era a velhinha, magoada e ressentida, que no final cederia, como sempre cedi. Acreditavam que meu amor de mãe era uma fraqueza a ser explorada, um recurso inesgotável que garantiria minha submissão.
Eles não conseguiam conceber um universo onde eu pudesse ter um plano, uma estratégia, uma vontade de ferro forjada na humilhação. Essa arrogância era a minha maior aliada, a brecha na fortaleza de aparências que eles haviam construído. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a tempestade que se formava por trás da minha aparente calmaria. O plano tomou uma forma mais concreta quando me lembrei de um detalhe crucial. Fui eu quem contratou e pagou adiantado pelos serviços do cerimonialista do casamento. Ele não trabalhava para eles. Trabalhava para mim. Liguei para ele usando minha voz mais doce e maternal. Expliquei que gostaria de fazer uma homenagem surpresa para minha querida filha e meu genro durante a recepção. Falei sobre um vídeo emocionante, uma apresentação em telão que celebraria o amor deles. O homem, um profissional acostumado com gestos grandiosos, ficou encantado com a ideia e me garantiu total cooperação, prometendo o melhor horário da noite para a minha surpresa. O palco estava sendo montado por eles mesmos. Enquanto eles se ocupavam com os preparativos festivos, eu me ocupava com a munição. Doutor Almeida redigiu uma notificação extrajudicial impecável, um documento frio e cortante que detalhava a dívida, o contrato assinado e a cláusula de vencimento imediato em caso de quebra de confiança, que a humilhação pública claramente representava. Não a enviaríamos antes. Ela seria a estrela da minha apresentação, o clímax da minha homenagem. Seria a prova irrefutável que transformaria o conto de fadas deles em um drama jurídico diante de centenas de testemunhas, todas escolhidas a dedo por eles para se impressionarem com sua falsa prosperidade. Minhas noites se tornaram um exercício de foco e contenção. Em vez de chorar, eu estudava. Analisava cada fatura do casamento que havia pago, cada e-mail trocado, cada mensagem de texto. Eu estava construindo um dossiê, não apenas sobre uma dívida financeira, mas sobre uma falência moral. Cada pedaço de papel era um tijolo no muro que eu estava erguendo entre a mulher que eu era e a mulher que eu estava me tornando. Não era uma busca por vingança, eu dizia a mim mesma, mas por equilíbrio, por justiça. Eles haviam me tirado tudo, mas me deram algo em troca, um propósito inabalável. Eu me preparava para a batalha não apenas com documentos, mas também emocionalmente. Ensaiava meu discurso diante do espelho, não para decorar as palavras, mas para treinar a minha expressão. Eu precisava ser serena, assertiva, quase cirúrgica. Nenhuma lágrima, nenhum tremor na voz. Eles esperavam uma mãe histérica e magoada. Em vez disso, encontrariam uma executiva apresentando um balanço final. A maior surpresa não seria o contrato no telão, mas a mulher irreconhecível que o apresentaria. A mulher que eles mesmos criaram com seu desprezo e sua crueldade. Na véspera do casamento, o silêncio em meu apartamento era denso, mas pacífico. Eu não sentia ansiedade, apenas uma calma profunda, a calma que precede a tempestade perfeita. Olhei para o terninho vermelho que havia comprado para a ocasião. Era a cor do poder, da paixão e do perigo. Era a minha declaração de guerra silenciosa. Eles haviam planejado uma festa para celebrar o início de sua vida juntos, uma vida construída sobre as ruínas da minha dignidade. Mal sabiam eles que, na verdade, haviam me enviado um convite de honra para a festa de encerramento de sua farsa. O dia seguinte não seria o começo de nada para eles. Seria o fim de tudo. O palacete nos jardins, onde o casamento se realizava, era a materialização de uma fantasia que eu havia financiado com a realidade dura dos meus sacrifícios. Clara, envolta em metros de seda e renda que eu paguei, parecia uma princesa de um conto de fadas que ela mesma escreveu, apagando a autora original da história. Ao seu lado, Ricardo exibia o sorriso arrogante de quem havia conquistado o mundo sem ter levantado uma única pedra para construí-lo. Eles eram o retrato perfeito da felicidade fabricada, um quadro caro e vistoso, mas com uma moldura frágil, prestes a se estilhaçar. Observei a cena de longe, sentindo a opulência do lugar como um insulto direto, cada lustre de cristal refletindo a mentira que eles viviam. Eles dançavam e brindavam, completamente alheios à tempestade que se aproximava,
uma tempestade que tinha meu nome e que eu mesma faria chover sobre a festa deles. Eu não cheguei como a mãe humilhada do noivado, com um vestido simples e um bolo caseiro nas mãos. Desta vez, minha entrada foi uma declaração silenciosa de guerra. Eu vestia um terninho de alfaiataria vermelho, uma cor que gritava poder, uma armadura sóbria e cortante contra a palidez dos tules e das pérolas. Meu cabelo estava preso em um coque impecável e a maquiagem, embora discreta, acentuava a firmeza do meu olhar. Eu não era uma convidada procurando seu lugar em uma mesa de canto. Eu era uma autoridade chegando para uma inspeção final, uma executiva prestes a apresentar o balanço de uma empresa falida. Cada passo que eu dava sobre o mármore polido era calculado, firme, ecoando a nova mulher que havia nascido daquela humilhação. Eu não estava ali para celebrar uma união, mas para executar uma dissolução. Enquanto caminhava pelo salão, senti os olhares se voltando para mim, uma mistura de curiosidade e estranhamento. Beatriz, a mãe de Ricardo, me fuzilou com os olhos, seu rosto uma máscara de desdém e surpresa. Sua expressão deixava claro que minha presença, e principalmente minha postura altiva, era uma afronta ao seu teatro de perfeição social. Ignorei-a com uma frieza deliberada, como se ela fosse apenas parte da decoração cara e sem vida do ambiente. Meu foco era um só: o pequeno palco montado para os discursos, o microfone que em breve seria minha arma, o telão que se tornaria minha testemunha. Eu não desviei o olhar do meu objetivo, atravessando a multidão como uma flecha em direção ao seu alvo, sentindo a tensão aumentar a cada passo que me aproximava do centro do poder daquela noite. No auge da festa, após os discursos vazios do pai de Ricardo sobre honra e tradição, o cerimonialista pigarreou e anunciou com sua voz aveludada: "E agora teremos um momento muito especial, uma homenagem surpresa preparada com muito carinho pela mãe da noiva, a senhora Helena." A palavra mãe, pronunciada em alto e bom som, caiu como uma bomba no salão. Um silêncio súbito e denso se instalou. Vi o pânico nos olhos de Clara e Ricardo. Eles se entreolharam, seus sorrisos congelados se transformando em máscaras de puro terror. Aquele título, que eles haviam me negado com tanto desprezo, agora era o prelúdio da sua ruína pública. A surpresa não era a homenagem, mas o fato de que a figura que eles tentaram apagar estava prestes a assumir o controle total do espetáculo. Subi os degraus do palco com uma calma que eu não sabia que possuía. Peguei o microfone, sentindo o metal frio em minhas mãos, e olhei para a plateia de rostos curiosos e privilegiados. Minha voz saiu clara, firme e sem um pingo de hesitação. Boa noite a todos. Na festa de noivado, fui apresentada como uma senhora querida que ajudou na criação da noiva. Hoje, gostaria de usar esta oportunidade para esclarecer o meu verdadeiro e completo papel nesta celebração. Suspirei, fazendo uma pausa dramática antes de entregar a primeira estocada. Eu não sou apenas a mãe que deu a vida a Clara. Eu sou a única investidora deste sonho que vocês estão testemunhando. Um murmúrio de confusão e espanto começou a se espalhar pelo salão. O primeiro tremor que antecede o terremoto. Atrás de mim, o telão que deveria exibir fotos românticas do casal ganhou vida, mas não com imagens de sorrisos e abraços. O que surgiu, em altíssima resolução, foi a imagem nítida do contrato de mútuo que Clara havia assinado. Cada detalhe era visível para todos no salão. O título, contrato de empréstimo pessoal, o valor exato, as cláusulas e, no final, a sua assinatura floreada ao lado do reconhecimento de firma do cartório. A prova era irrefutável, projetada para que ninguém pudesse duvidar. O murmúrio na plateia se transformou em um zumbido de choque. Os convidados se inclinavam para a frente, tentando ler as letras miúdas, seus rostos passando da celebração para a incredulidade. O conto de fadas acabara de se transformar em um documento legal frio e implacável. Este evento magnífico, continuei, com a voz serena de quem lê um relatório financeiro, incluindo o aluguel deste palacete, o serviço de buffet, as flores que enfeitam estas mesas e, claro, o vestido deslumbrante da noiva, foi integralmente financiado por mim. Fiz uma pausa,
deixando o peso da informação assentar. Mas não se enganem, não foi um presente de uma mãe amorosa. Foi um investimento, um empréstimo no valor de R$ 350 mil, conforme o documento que todos podem ver claramente no telão. Meu tom era factual, desprovido de qualquer emoção. Eu não estava ali para chorar ou lamentar, mas para cobrar uma dívida. Eu havia transformado a maior dor da minha vida no ativo mais valioso do meu plano. O silêncio no salão era agora tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva. Os rostos dos convidados eram um mar de queixos caídos e olhos arregalados, todos fixos, ora em mim, ora no casal petrificado na mesa de honra. Clara estava pálida como o vestido que usava, seus lábios entreabertos em um grito mudo. Ricardo, por sua vez, tinha o rosto vermelho de fúria e vergonha, sua máscara de genro perfeito derretendo sob as luzes da festa. Beatriz, a matriarca de gelo, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos, seu rosto contorcido em uma careta de horror e humilhação. A família que se vendia como o auge da prosperidade e da tradição acabava de ser exposta como um castelo de cartas, construído sobre o meu dinheiro. Um empréstimo, prossegui, cravando cada palavra no ar, que pela natureza do nosso acordo verbal e pela quebra de confiança, considero vencido a partir do exato momento em que minha identidade como mãe e financiadora foi publicamente negada para satisfazer as aparências e as ambições sociais de vocês. Minha voz não vacilou um instante. Eu não estava pedindo, estava declarando. Conectei a humilhação que sofri à consequência financeira que eles agora enfrentavam. Não era uma vingança mesquinha, era a aplicação de uma cláusula moral, uma lição sobre causa e efeito que eles aprenderiam da maneira mais dura e pública possível. A justiça, naquele momento, tinha a forma de um contrato projetado em uma tela gigante. Clara tentou se levantar, talvez para gritar, talvez para implorar, mas suas pernas fraquejaram e as palavras morreram em sua garganta. Ricardo fez um movimento brusco em minha direção, o instinto de silenciar a verdade falando mais alto, mas parou no meio do caminho. Meu advogado, Dr. Almeida, posicionado discretamente na primeira fila, levantou-se com uma calma imponente e apenas balançou a cabeça em uma negativa silenciosa, mas inequívoca. Aquele simples gesto foi o suficiente para deter Ricardo, mostrando a ele que cada movimento meu havia sido planejado, que ele não estava enfrentando uma mãe magoada, mas uma operação jurídica perfeitamente orquestrada. Eles estavam encurralados, prisioneiros em sua própria festa. Portanto, não estou aqui para fazer um brinde à felicidade de vocês, mas para lhes apresentar uma escolha. Olhei diretamente nos olhos da minha filha, sem desviar. Vocês podem, neste exato momento, subir neste palco, pegar este microfone e reconhecer publicamente a verdade. E então poderemos discutir um plano de pagamento civilizado para a dívida. Ou, e esta é a segunda opção, vocês podem permanecer em silêncio. Nesse caso, meu advogado iniciará a execução legal desta dívida amanhã de manhã, o que, por lei, me dará o direito de arrestar todos os bens e presentes de alto valor que vocês receberam hoje para abater o prejuízo. A escolha é inteiramente de vocês. O poder que eles achavam possuir agora era uma migalha que eu lhes oferecia, sabendo que qualquer opção os levaria à ruína. A humilhação no rosto deles era uma obra de arte da decadência. A farsa cuidadosamente construída ao longo de meses, a imagem de um casal jovem e poderoso unindo duas famílias influentes, desmoronou em menos de 5 minutos, ao vivo, para uma plateia de centenas de testemunhas. Eles não eram mais os anfitriões de um evento de prestígio. Eram devedores, inadimplentes, expostos em sua fraude diante de toda a elite que tanto se esforçaram para impressionar. O luxo ao redor deles agora parecia uma zombaria, um cenário caro para o seu fracasso espetacular. O sabor do champanhe caro na boca dos convidados certamente se tornou amargo, o gosto da vergonha alheia. Entreguei o microfone de volta ao cerimonialista, que o pegou com a mão trêmula, seu rosto um misto de choque e admiração profissional. Desci do palco com a mesma dignidade com que subi, e sem olhar para trás, caminhei em direção à saída do salão.
Eu não precisava esperar por uma resposta. O jogo já estava ganho. A escolha que lhes dei era uma mera formalidade, uma cortesia cruel. A verdadeira vitória não estava no dinheiro que eu poderia reaver, mas na imagem que eu havia destruído para sempre. Ao dar as costas para eles, eu não estava fugindo, estava encerrando o espetáculo, deixando-os sozinhos no palco para lidar com os destroços. Enquanto meus saltos ecoavam no mármore, pude ouvir o caos se instalando atrás de mim. O silêncio tenso foi quebrado pelo som de cochichos urgentes que rapidamente se transformaram em conversas altas e escandalizadas. A música da banda parou abruptamente, como se o maestro tivesse sofrido um colapso. A festa dos sonhos havia se tornado oficialmente o pesadelo público deles. Cada passo em direção à porta de saída era um passo em direção à minha liberdade. Eu não sentia alegria, nem tristeza. Sentia apenas um vácuo limpo e poderoso, o espaço que se abre quando nos livramos de um peso que carregamos por tempo demais. Eles queriam me apagar, mas acabaram me dando o poder de apertar o botão de autodestruição da vida que construíram às minhas custas. Ao cruzar a porta e sentir o ar fresco da noite em meu rosto, respirei fundo pela primeira vez em muito tempo. A mulher que entrou naquele salão para executar um plano não era a mesma que saía agora. A vingança havia sido um meio, não um fim. O verdadeiro objetivo era este momento, a redescoberta da minha própria força, a recuperação da minha identidade. Eles me empurraram para o abismo, esperando que eu me espatifasse, mas não sabiam que, no fundo daquele abismo, eu encontrei asas. A festa deles havia terminado, mas a minha, a celebração da minha nova vida, estava apenas começando. E desta vez, eu seria a única anfitriã, e as regras seriam todas minhas. Não olhei para trás, mas o som do colapso era mais eloquente do que qualquer imagem. O silêncio chocado sendo rompido por um maremoto de cochichos, a música parando de forma abrupta, o barulho de cadeiras se arrastando enquanto os convidados, famintos por um escândalo, se agrupavam para dissecar a ruína da família anfitriã. Em meu carro, a caminho de casa, meu celular começou a vibrar incessantemente. Eram chamadas de Clara, mensagens de áudio que eu não me dei ao trabalho de ouvir. Eu sabia o que continham, uma mistura tóxica de fúria, pânico e acusações. A ausência da minha resposta era, em si, uma resposta poderosa. Pela primeira vez, o silêncio não era meu refúgio de dor, mas minha arma de poder. Eu não sentia euforia, apenas uma calma gélida e profunda, a serenidade de quem finalmente retoma o controle do próprio destino, deixando para trás um incêndio que eles mesmos iniciaram com o fósforo da arrogância. A festa deles havia terminado de forma espetacular, mas a minha paz estava apenas começando a ser servida. Nos dias que se seguiram, a tempestade de mensagens de Clara se transformou em uma garoa de súplicas desesperadas e, por fim, em um silêncio ressentido. Ricardo e sua nobre família desapareceram completamente do mapa, como se nunca tivessem existido. Eles fizeram a escolha que eu, no fundo, esperava que fizessem. Escolheram o orgulho em vez da redenção. Não houve telefonema, nenhuma tentativa de negociação, nenhum pedido de desculpas. Eles apostaram que minha ameaça era um blefe, um drama de mãe magoada que se dissiparia com o tempo. A arrogância deles era tão profunda que os impedia de ver a mulher em que me transformei. Eles ainda me viam como a figura dócil e serviçal que eles próprios criaram e desprezaram. Essa última subestimação foi o prego final no caixão da farsa deles. Ao não fazerem nada, eles me deram a permissão final para fazer tudo, para executar o plano com a precisão fria e impessoal da lei, sem o empecilho de qualquer resquício de sentimento materno. Conforme prometido, na manhã de segunda-feira, Dr. Almeida acionou a engrenagem da justiça. A execução da dívida não foi uma batalha, foi uma demolição. A notificação judicial chegou para eles não como uma surpresa, mas como a confirmação de que o pesadelo era real. As contas bancárias conjuntas que eles abriram para receber os presentes em dinheiro foram imediatamente congeladas. O carro de luxo que Ricardo ostentava, comprado com uma parte do meu dinheiro, recebeu uma ordem de busca e apreensão.
Um oficial de justiça foi designado para avaliar os presentes de casamento de alto valor, transformando cada objeto de sua união fracassada em um item a ser liquidado para abater a dívida. O processo foi cirúrgico, impessoal e devastadoramente eficiente. Cada passo era uma resposta direta à humilhação que sofri. Eles me negaram o título de mãe. Então eu agi estritamente como a credora que eles me forçaram a ser, cobrando cada centavo do meu investimento com os juros morais da dignidade restaurada. A união deles, que deveria ser a fusão de duas famílias poderosas, revelou-se tão frágil quanto o castelo de cartas que era. Construído sobre o alicerce instável das minhas economias e da mentira, o casamento desmoronou sob o primeiro sopro da realidade. Soube por uma antiga vizinha, que tinha amigos em comum com a família de Ricardo, que o escândalo foi a sentença de morte. A matriarca Beatriz, incapaz de lidar com a vergonha pública e a perspectiva de associar seu nome a uma dívida tão exposta, pressionou o filho a anular o casamento. Aparentemente, a tradição e a honra da família deles não sobreviviam a um balanço bancário negativo. Ricardo, fraco e dependente como sempre, cedeu. O casamento acabou antes mesmo de a lua de mel ser cancelada. A ironia era deliciosa. A imagem que eles tanto se esforçaram para proteger, ao custo da minha dignidade, foi exatamente o que os destruiu. Eles me excluíram para se elevarem e acabaram sozinhos nos escombros de sua própria ambição. Finalmente, semanas depois, Clara apareceu na minha porta. Não havia lágrimas de arrependimento em seus olhos, apenas o fogo da raiva e de um sentimento de injustiça que beirava o delírio. Ela não veio para se desculpar, mas para me culpar. Lançou sobre mim um monólogo de acusações, dizendo que eu havia destruído sua vida, sua felicidade, seu futuro, tudo por causa de um drama exagerado. Ela me acusou de ser egoísta, de nunca ter realmente a amado, de ter usado o dinheiro para controlá-la. Eu a ouvi em silêncio, sem interromper, deixando que todo o veneno que ela guardava fosse derramado. Quando sua fúria se esgotou e ela ficou ali, ofegante, esperando minha reação, minha resposta foi calma e definitiva. Eu não destruí sua vida, Clara. Eu apenas parei de financiar a mentira que você escolheu viver. A senhora que ajudou na sua criação se aposentou. A partir de agora, você é a única responsável pela sua história. Eu não faço mais parte dela. Fechei a porta suavemente, sem bater. O clique da fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi. Não senti tristeza, nem o vazio da perda. Senti uma paz imensa, a tranquilidade de quem finalmente corta o último fio de uma teia tóxica que a sufocava há anos. Encostei-me na madeira fria e respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões de uma forma nova, mais leve. O silêncio do meu pequeno apartamento não era mais o eco da solidão, mas a melodia da minha liberdade recém-conquistada. Naquele momento, eu entendi que a maior vitória não foi a humilhação pública deles ou a recuperação do dinheiro. A verdadeira vitória foi esta: a capacidade de fechar uma porta para o passado sem olhar para trás. A coragem de escolher a minha própria paz em detrimento de um amor que exigia minha aniquilação. Eu não havia perdido uma filha. Eu havia me encontrado. E essa redescoberta era um tesouro que ninguém jamais poderia me tirar. Com uma parte significativa do dinheiro que Dr. Almeida conseguiu reaver através da execução dos bens, eu fiz algo que não fazia há décadas. Investi em mim mesma. Comprei um pequeno apartamento em uma cidade litorânea tranquila, um lugar onde o som das ondas abafaria qualquer memória ruim. Era um espaço modesto, mas era meu, conquistado não com sacrifício, mas com a afirmação da minha força. Pintei as paredes de azul claro, a cor do céu e do mar, a cor da serenidade. Cada móvel, cada objeto de decoração foi escolhido por mim e para mim. Não havia mais a necessidade de agradar, de me adaptar aos gostos alheios, de me diminuir para caber no mundo de outra pessoa. Aquele lugar se tornou meu santuário, a prova física da minha independência. O dinheiro que antes era um símbolo da minha subserviência e do meu sacrifício ignorado, agora era a ferramenta da minha reconstrução, o capital inicial para a empresa mais importante de todas,
a minha própria felicidade. Minha nova vida floresceu na simplicidade. As manhãs começavam com uma caminhada na areia, sentindo a brisa do mar no rosto, um batismo diário que lavava qualquer vestígio de amargura. Desenterrei minhas velhas telas e pincéis e voltei a pintar, não com a ambição de ser uma grande artista, mas pelo simples prazer de criar algo belo com minhas próprias mãos. Reconectei-me com amigas da juventude, mulheres que me conheciam antes de eu me tornar a mãe da Clara, mulheres que me viam como Helena, com minhas próprias histórias, risadas e sonhos. Nossas conversas eram sobre livros, viagens, planos para o futuro, e não sobre as obrigações e ingratidões que haviam definido minha existência por tanto tempo. Descobri que a verdadeira riqueza não estava em um salão de festas luxuoso ou em um sobrenome influente, mas na liberdade de ser autenticamente eu mesma, cercada por pessoas que celebravam minha essência, e não a minha utilidade. Eu estava finalmente vivendo em primeira pessoa. Às vezes, olhando o horizonte infinito do oceano, minha mente vagueia até Clara. Não sinto mais a dor aguda da traição, nem o calor da raiva. O que sinto é uma espécie de compaixão distante, a mesma que se sente por uma estranha que fez escolhas ruins. Ela buscou valor no brilho superficial das aparências, na aprovação de pessoas vazias, e para isso, trocou o único amor incondicional que já teve. Espero, sinceramente, que um dia ela perceba que a dignidade não pode ser comprada ou herdada, mas deve ser construída com base na verdade e no respeito. Eu aprendi, da maneira mais dura, que o amor que exige que você desapareça não é amor, é uma jaula. E ao me libertar dessa jaula, não apenas recuperei meu dinheiro e minha honra, mas também uma sabedoria inestimável. A minha felicidade não depende mais da gratidão de ninguém. Ela é um território soberano, e eu sou sua única e definitiva governante. A justiça, para mim, não foi um ato de vingança, mas um ato de restauração. Foi sobre pegar os cacos da mulher que eles tentaram quebrar e construir um mosaico ainda mais forte e belo. Foi sobre provar, para mim mesma, antes de tudo, que a idade não nos torna inúteis e que o sacrifício materno não nos obriga a uma vida de servidão silenciosa. Minha história é a prova de que a força mais formidável muitas vezes se esconde por trás da fachada mais subestimada. Eles me empurraram para a beira do precipício, esperando que eu caísse, mas esqueceram de uma coisa fundamental. Eles me deram as pedras que usei para construir minha própria escada de volta. Minha dignidade não estava mais em jogo, pois eu a havia tomado de volta. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe essa história. Para que todas as mulheres silenciadas lembrem que a nossa voz, quando finalmente a usamos, tem o poder de mudar tudo.